seja, o princípio de uma boa amizade. Hoje no canal temos a segunda fase do Game Development Pipeline. Anteriormente falámos da fase de Research, onde investigamos os elementos que constituem as narrativas e que fazem parte do nosso jogo, nomeadamente também os assets e as características dos personagens, bem como os aspectos formais e informais que constituem os dispositivos narrativos. Falámos das analepses, das prolepses, das elipses e do dispositivo Deus Ex Machina. A importância de ter um bom planeamento e que seja bem documentado com um bom guião e relativamente à constituição do Game Level Design também poderá ser associado um bom storyboard. São estes os elementos fundamentais na fase de prototipagem, pois sem eles falta alguma matéria importante e necessária à constituição de toda a mecânica do jogo. O guião. Muito de nós já assistimos aos making-ofs ou à fase de produção de um filme, e com os jogos o planeamento também não é assim tão diferente. A prototipagem é apenas uma das fases de desenvolvimento, e o guião associado a um bom storyboard são o backbone, a chamada estrutura fundamental, dos elementos que constituem o protótipo do jogo. O guião tem regras de escrita muito específicas. Deve sempre conter um título, o autor, deverá conter um storyline, que é apenas e não só um fragmento do que consiste a história. Por exemplo, no caso dos Angry Birds, que toda a gente conhece, o storyline não seria nada mais nada menos do que algo do género. Um bando de pássaros enfurecidos decide atacar um grupo de porquinhos a quem lhes roubaram o quê? Os ovinhos. Seguindo para a segunda fase é a escrita do guião. A escrita do guião deve ser muito específica. Deve utilizar a fonte ou o tipo de letra Courier New. É convencionado deste modo para não confundir com outros documentos de produção e deve conter uma sinopse onde, em 4, 5 parágrafos, se descreve toda a narrativa, com princípio, meio e fim. E por fim, a narrativa deverá ser desenvolvida no início das primeiras páginas, com as primeiras cenas, as descrições dos ambientes, as situações, os interiores, se são exteriores, o que há de objetos, quem é que são os personagens, quais são os aspectos comportamentais, as ações, os diálogos, e que quando o guião estiver finalizado, chega-se ao fim e conclui-se a narrativa. Iniciamos então a fase de concepção visual dos personagens, com alguns sketches anatómicos do que são, do modo como se apresentam, quais são as suas características e o seu arquétipo visual, de que forma é que eles se representam, o que vestem, quais são os seus elementos exteriores, o que os define, enfim, e o que possui. Se possuem algum objeto mágico, de que forma é que eles se caracterizam. Ou seja, no fundo, a caracterização visual dos sketches deverá representar, através de desenho, o personagem. Se ele tem cabelo comprido, se usa umas vestes simples, mais humildes ou mais elaboradas, se é um cyborg, se é um robô, se é um animal, se é uma espécie antropomórfica com cabeça de animal e corpo de ser humano. Tem todas as possibilidades de se definir, através do desenho, qual é a característica dos personagens que constam da história. Bem, relativamente a essa situação das narrativas, no livro O Herói das Mil Faces, o Joseph Campbell descreve todos os dispositivos narrativos que compõem as histórias, num documento a qual chamou O Herói das Mil Faces. No domínio do fantástico e das narrativas, eu posso nomear alguns desses dispositivos narrativos. Por exemplo, o herói apresenta-se em cena, o herói é chamado para uma ação, o herói entra na barriga da baleia, ou seja, está numa situação da qual não consegue sumir, o herói está sendo vigiado por um vilão que lhe pretende trocar as voltas ou atacar, o herói tem de enfrentar o vilão, o herói encontra um objeto mágico ou possui um determinado poder, o herói regressa ao local de onde voltou, o herói sai vencido ou é vencedor. São alguns dos dispositivos narrativos que descrevem e que fazem parte das histórias, fábulas e literatura fantástica, não é? Mas o Joseph Campbell, já se sabe, é um mestre da narrativa muito antigo e cabe aos que elaboram o guião, que são os copywriters, definir novas estratégias, novos papéis e situações e peripécias cada vez mais atuais e contextualizadas com a realidade. No fundo, as expectativas é que o público está ansioso por entretenimento e emoção, e quanto ao storyboard, é sempre um conjunto de quadros ilustrados com os momentos-chave da ação. Segue também uma dimensão cinematográfica.
A origem do storyboard está um pouco relacionada com a banda desenhada e com o cinema, e no fundo são quadros que representam e que compõem quais são as proporções que a imagem consegue conter e de que modo é que esses planos representam a cena que está descrita no guião. Eles definem-se enquanto plano geral, plano médio, plano americano, grande plano, plano pormenor, e também tem relativamente ao movimento. Por exemplo, se é uma panorâmica, se é um plano picado, contrapicado, visto de cima para baixo, de baixo para cima, se é utilizado com grua e atualmente até com drone. Para quem não sabe ilustrar, sempre há alguns softwares online que criam storyboards até bem capazes de ser utilizados, nomeadamente o Pixar e o Storyboarded. E quanto aos nossos mundos virtuais, podemos sempre começar com um plano equirretangular, que são chamadas as imagens panorâmicas, para cada um dos cenários do jogo. São bem úteis, gratuitos e permitem conceber um plano ambiental do mundo virtual que desejamos criar. Por hoje é tudo, bem-aja e bom jogo.